Olá, galera, tudo bom? Então vamos agora ter, desculpa o barulho aqui, caso os cachorros estão latindo, mas agora a gente vai ter mais uma aula falando sobre o sistema muscular, né, que a gente viu na aula passada, um tema muito interessante. Então vamos lá, vou apresentar aqui para vocês os slides e vamos lá. Hoje a gente vai focar no sistema muscular, né, os tipos e movimentos. Então vamos ver, né, o que será que a gente vai ver. Bem, o objetivo dessa aula, então, vai ser reconhecer como os estímulos ambientais são percebidos pelo nosso organismo. A gente viu um pouco disso na aula de sistema nervoso, lembram? Mas agora a gente vai ver como que o corpo percebe, reage a isso de acordo com o nosso sistema muscular também. E conhecer as estruturas e funcionamento dos sentidos tato, gustação, olfato, visão e audição. Olha só. Então, ó, vamos observar a imagem. Você sabe andar de bicicleta? Coloca aí. Eu não aprendi, acreditam? Mas um dia talvez eu ainda aprenda. Quais sistemas estão envolvidos no ato de andar de bicicleta? Quais que vocês acham que estão envolvidos? Sistema nervoso, com certeza, né? Esquelético também, muscular. E por que que eles estão envolvidos? A gente não precisa estar respirando, oxigenando o nosso corpo. Sistema respiratório. Aqui, ó, nós precisamos da nossa visão, da nossa coordenação motora. São vários sistemas que estão integrados ali para que a gente consiga fazer esse ato que é andar de bicicleta, né? Então, me ajudem aí a pensar quais mais sistemas a gente precisa para conseguir andar de bicicleta. Bem, o movimento, então, ele depende da interação entre esqueleto, músculos estriados esqueléticos, que a gente viu lá na aula passada, né? Aqueles músculos que têm a movimentação voluntária, as articulações e o sistema nervoso. Isso a gente já vem repetindo algumas aulas, então espero que vocês guardem bem, né? Então, para ocorrer um movimento, nós precisamos, ó, aqui nessa imagem dá para ver bem, ó, sistema esquelético com as suas articulações, o nosso sistema nervoso, e o sistema muscular, com a interação desses sistemas que a gente consegue realizar o movimento. Então, ó, ao receber comando do sistema nervoso, né, lembram, tem o nosso sistema nervoso central, ele pode mandar um comando, ele vai para o sistema nervoso periférico e fazer com que ocorra o quê? O movimento, né? Então, os músculos estriados esqueléticos se contraem ou relaxam movendo os ossos aos quais estão ligados. Então, aqui, ó, nós temos exemplo, ó, do fêmur, né? Então, aqui, ó, ligado no osso do quadril, ligado aqui na tíbia, né? E no restante da perna. E aqui a gente tem um músculo em cima do fêmur, né? Então, a partir da contração ou relaxamento desse músculo, é que com a perna, para mim, é mais difícil de mostrar para vocês, mas é mais fácil aqui, ó. Aqui, ó, eu tô contraindo e relaxando o músculo, e o meu osso aqui, ó, tá se mexendo, esse osso aqui também pode se mexer, os músculos contraindo, relaxando, de acordo com o que o meu sistema nervoso tá mandando de informação, e isso é possível como? Articulação, ó, tem articulação aqui, vocês já viram na aula passada sobre articulações, articulação aqui também, aqui também. Então, ó, tudo isso envolvido, sistema nervoso, músculos estriados esqueléticos que vão contrair ou relaxar, né? Para realizar o movimento, eles acabam contraindo, relaxando. Consequentemente, faz o osso se movimentar também. Olha só que legal. E a articulação ajuda também, porque daí você fixa o osso num ponto, mas que permite o movimento, que é a articulação, né? Então, ó, além de possibilitar os movimentos, o sistema esquelético, muscular e nervoso também mantém a postura ereta do corpo humano, né? Vocês sabem que, né, dentre os nossos primos, nós somos uma das poucas, né, espécies que tem o corpo completamente ereto, né? Por que que a gente consegue ficar ereto, retinho, e não corcunda, curvado, como um chimpanzé, por exemplo? Porque a gente consegue, claro, o chimpanzé também tem esqueleto, músculo, mas é que no caso dele, ele não fica ereto normalmente, né? Nós conseguimos manter a pose ereta por causa do nosso sistema esquelético muscular comandados pelo nervoso, né? Então, isso que faz a nossa sustentação do corpo, que é o que a gente estava comentando lá na aula passada, lembram? No caso de outros primatas que não têm a posição ereta,
Aí seria, no caso, a posição não ereta deles também é mantida, essa postura deles também é mantida pelo sistema esquelético, muscular e nervoso. Só é uma postura diferente da nossa, mas também é mantida pelo sistema esquelético, muscular e nervoso. Então, ó, nós temos, ó, tá vendo, ó, o bonequinho, o que ele tá fazendo? Tá dando tchau. É um movimento voluntário, ele pensou e escolheu fazer esse movimento. Então, nós conseguimos controlar conscientemente, nós temos consciências, ó, vou mexer o braço agora. Não que toda vez que a gente vai se mexer, a gente pense, mas a gente consegue pensar e ter consciência do que a gente está fazendo. Ó, vou abrir e fechar aqui meus dedos, vou colocar o braço aqui, vou colocar o braço aqui. Nós temos controle sobre esses movimentos, né? Então, levantar os braços, andar, a gente tem controle se a gente quer andar, se a gente quer parar de andar, se a gente quer se sentar, levantar, deitar, né? Então, eles todos são realizados por quem? Pelos nossos já conhecidos músculos estriados esqueléticos, que formam a maior parte dos músculos que revestem o nosso corpo embaixo da pele, né? Que nem aqui, ó, nesse caso aqui, ó, do lado direito para mim, não sei se para vocês também vai ser, né? Mas aqui, ó, desse lado aqui, ó, tá? Embaixo da pele tá tudo, ó, coberto de músculo, e eles que permitem esses tipos de movimentos que a gente controla de forma consciente, os voluntários. Porém, existem aqueles movimentos involuntários, a gente já falou um pouquinho disso na aula passada, que são aqueles que não podemos controlar, como as contrações do nosso estômago ou os batimentos cardíacos, né, as batidas lá do nosso coração. Então, eles são realizados pelos músculos não estriados, também chamados de lisos, e pelos músculos estriados cardíacos, né? Então, tem esses dois tipos de músculo. O estriado cardíaco, ele é exclusivo, né, do nosso coração, do sistema cardiovascular aqui. Os não estriados, daí eles são mais diversificados, né? E um exemplo são os responsáveis pelas contrações do nosso estômago durante a nossa digestão, que é algo que a gente não controla, né? Ah, vou querer que o meu estômago se mexa agora, contraia, não dá, né? Quero que o meu coração pare de bater ou bata mais rápido. A gente não consegue controlar. Então, esses são os casos dos músculos não estriados ou lisos e dos músculos estriados cardíacos, que é o caso do nosso coração. Tudo bem? Então, ó, vamos copiar esse esquema, se vocês puderem, né? Se não puderem, pelo menos prestem atenção, que é bem importante para vocês verem, né? Então, ó, nós temos os movimentos voluntários, aqueles que a gente tem consciência e controle, e os involuntários, aqueles que a gente não tem controle. Por que tipo de músculo que ele é realizado? Voluntário, músculo estriado esquelético, que a gente acabou de ver, e os involuntários pelos músculos não estriados e pelos músculos estriados cardíacos. Então, isso é muito importante de saber. Agora, uma atividade que eu vou ler aqui com vocês, né? Quais são as duas propriedades fundamentais dos músculos? Quais serão? Coloquem aí o que você acha que um músculo precisa ter para ser um músculo. O que é importante que ele tenha para ser um músculo? Acho que a gente ainda não trabalhou isso nas aulas, mas o que vocês acham? Então, vamos ver a resposta. Contratilidade e elasticidade. Claro, né? Se o músculo precisa contrair e relaxar, ele precisa conseguir se contrair, né? Contratilidade e elasticidade. Ele precisa ser elástico. O que é ser elástico? Você aumenta o tamanho dele, mas quando você volta, ele volta ao tamanho normal, né? O tamanho quando ele está relaxado. Então, isso é extremamente importante para que ocorra o quê? Os movimentos, né? Então, ele precisa se contrair e, consequentemente, para ele se contrair e relaxar, ele precisa ter certa elasticidade, né? Ele precisa conseguir um elástico. Se você puxa e solta, ele volta para o mesmo lugar. Claro, tem um limite que quando você puxa demais, ele não volta ou até estoura, mas se você puxar assim dentro do limite, você consegue puxar e ele voltar para o tamanho original. Esse é mais ou menos o princípio dos movimentos musculares. Claro, tem as casos das pessoas que exercitam muitos músculos, que daí você vai ganhando massa muscular, porque você vai quebrando essas fibras, né? Você tem um limite que essas fibras musculares aguentam, e daí elas vão se refazendo, e daí você vai ganhando massa muscular, né? Mas isso é um assunto para outro momento. Bem,
Os músculos não estriados promovem movimentos como aumento ou diminuição do volume da bexiga. Então, olha só, nós temos aqui a bexiga no tamanho total dela aqui, né? E aqui a uretra, que é o canal que é por onde passa a urina para ir para fora do nosso corpo. Aí, ó, nós temos aqui o músculo detrusor contraído. Então, quando esse músculo se contrai, a bexiga vai ter a tendência o quê? De expulsar a urina que está aqui dentro, né? Que vai diminuir o espaço que ela pode ocupar, então ela tem que sair. Então, ela é forçada a sair aqui pela uretra. Tá vendo aqui, ó, que aumenta de volume essa região, né? E a urina, ela sai da uretra. Então, olha só que interessante, né? Sem os nossos músculos não estriados ou lisos, né, lá na bexiga, a gente não ia conseguir fazer xixi. Então, olha como eles são importantes para a gente, né? Vamos lá. Bem, tem também músculos não estriados que promovem a abertura e fechamento das pupilas. A gente falou disso quando a gente estava falando lá naquela aula dos sentidos, né, do corpo humano, né, olfato, visão, paladar e tato, né? Então, olha só, aqui nós temos no meio, né, a figura do meio, um olho num estado normal e a pupila do tamanho normal. O que seria o normal? Uma quantidade média de luz, assim, né? Normal. Então a pupila ela fica desse tamanho aqui, tá vendo? Ó, que tem esses músculos em volta. Quando você tem pouca luz, o que que acontece? A pupila vai ser dilatada. Então você tem o músculo dilatador, que é esse que está mais externo aqui, e ele vai, ó, puxar nessas direções, fazendo com que abra e a pupila fique maior, dilatada. Por quê? Se tem pouca luz, como que você vai enxergar? Então, você aumenta essa área aqui da pupila de captação de luz, porque se tiver um pouquinho de luz, ela já consegue entrar no nosso olho e fazer a gente enxergar um pouquinho. Então, esse é o princípio de quando tem pouca luz, o músculo dilatador, que é esse mais externo, vai agir de forma que ele dilata a pupila. E a situação contrária aqui no outro lado, né? Você tem muita luz e a pupila fica contraída, fica pequenininha, né? A bolinha preta do olho quando tem muita luz. Por quê? Você tem o músculo circular ou orbicular, né? Nomes diferentes para a mesma coisa, que é esse aqui mais interno, e ele, ó, vai realizar esse movimento de forma com que, ó, vai deixar ela fechadinha. Então, a gente chama de pupila contraída. Então, revisando o que a gente viu, tem o tamanho normal da pupila, uma quantidade normal, né, média ali de luz. Quando você tem pouca luz, o que que acontece? Ela dilata, porque ela precisa de qualquer luzinha que tiver ali, ela precisa para conseguir enxergar, através do músculo dilatador. E se tiver pouca luz, ou perdão, pessoal, muita luz, aí acontece o contrário, né? O músculo circular ou orbicular vai realizar um movimento com que, ó, a pupila fica contraída, bem mais fechada. E por que que ela fica assim? Porque muita luz entrando no olho pode ser prejudicial, né? Vocês já devem ter ouvido que não pode olhar diretamente para o sol, para a lâmpada, a lanterna, colocar no olho, não é saudável. Porque daí você acaba machucando partes interiores ali do olho, colocando esse excesso de luz, né? Algo que pode machucar o olho. Então, por isso que a pupila contrai para evitar que muita luz entre no olho. Então, na primeira situação aqui, ó, pouca luz, é para entrar luz porque tem pouquinha, e quando tem muita luz, fecha aqui, né? Contrai, diminui, na verdade, né? E assim entra menos luz para não machucar o olho. Então, pessoal, todas essas ações são movimentos involuntários controlados pelo sistema nervoso autônomo. Vocês devem lembrar, né, que na aula de sistema nervoso a gente dividiu ele em autônomo. Aliás, deixa eu ver se eu tenho aqui o slide para mostrar para vocês, que eu acho que fica mais fácil da gente discutir rapidinho, pessoal. Cadê? Sistema nervoso. Será que é nesses slides aqui? Aqui, ó. Então, recapitulando um pouquinho as aulas de sistema nervoso, a gente tem o central e periférico, né? O central é aqui, ó, o encéfalo e medula espinal. Os gânglios e nervos ao redor do corpo é o sistema nervoso periférico.
O sistema nervoso periférico, ele é dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático, ele é basicamente o quê? São as ações voluntárias. Então, como a gente está tratando das ações involuntárias, a gente vai falar sobre o sistema nervoso autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático, mas isso aqui eu não vou repetir, né, que vocês já viram na aula presencial, né? Mas, enfim, o sistema nervoso autônomo, o nome já diz, né? Ele é autônomo, ele manda em si mesmo, ele que faz os comandos, tudo sem a gente ter controle disso, né? Por isso que são movimentos, ações, na verdade, né? Com movimentos involuntários, que são controlados pelo sistema nervoso autônomo. Então, aqui, ó, nós temos, ó, várias, ó, a medula espinal, né, o encéfalo, medula espinal, e aqui vários nervos, né, várias setinhas indicando também partes do corpo em que o sistema nervoso autônomo controla, né? Então, aqui, ó, a pupila fechadinha ou dilatada, como a gente acabou de ver, a respiração controlada por ele, os batimentos cardíacos, a musculatura do estômago, a musculatura do intestino grosso, a musculatura da bexiga e várias outras partes do nosso corpo, né? E essa parte do sistema nervoso, ele controla então quem? A musculatura não estriada ou lisa e a musculatura cardíaca, né? Músculo estriado cardíaco, né? Que é o nosso coração, basicamente. Então, nem sempre a contração dos músculos é suficiente para gerar movimento. Por que será? Então, no caso dos músculos estriados esqueléticos, cada uma de suas extremidades deve estar presa a um tendão. Vocês já devem ter ouvido falar de tendão, né? Que, por sua vez, está ligado no osso. Então, ó, vamos ver aqui o exemplo. Ó. Nós temos aqui a parte mais inferior da nossa perna, né? Tíbia e fíbula. E aqui os ossos do pé, né? Aqui os ossos do tarso, metatarsais e falanges. Mas, enfim. Aqui, ó, o calcâneo, que é esse osso aqui do nosso calcanhar, ele está ligado a um tendão, que é essa região aqui. E o tendão, ele está ligado no músculo em si. Então, para gerar o movimento, o músculo, ele tem a ajuda do tendão. E tá vendo aqui, tem a força do músculo nessa direção e a da tíbia nessa direção, né? Forças contrárias para que realize-se o movimento, né? Opa. Então, ó, muito importante lembrar. Acreditam que quando eu era mais novo eu desloquei um tendão, né? Eu distendi, na verdade, um tendão. Não sei nem explicar o que aconteceu, mas teve um problema no meu tendão, então eu tive que engessar a perna, ficar uns dias para ele se consertar, né? Mas enfim, então o que é importante de guardar desse slide? Que os músculos estriados esqueléticos, eles podem estar presos em tendões, assim vai auxiliar na contração dos músculos e na geração do movimento, né? E o tendão ligado no osso. Então, vamos fazer uma atividadezinha aqui juntos, né? Vamos observar a imagem ao lado e explicar como o sistema esquelético, muscular e nervoso atuam em conjunto, possibilitando a realização dessa atividade. Então, aqui a gente tem duas crianças, né, que estão aparentemente andando ou correndo, né, brincando aqui, né, mexendo, locomovendo-se, né? Como que isso é possível a partir do que a gente aprendeu até agora, né? Sistema esquelético, muscular e nervoso. O que que vocês acham? Podem deixar suas respostas aí nos comentários, eu vou ler. Não se preocupa em errar. Esse momento da escola, tudo é para a gente aprender. Então, errar faz parte do processo. Então, vamos lá ver a resposta com vocês. O movimento ele é gerado pela contração e relaxamento dos músculos, certo? Isso que a gente viu. Contrai, relaxa. E ele é comandado por quem? Sistema nervoso, né? Geralmente a gente só lembra do cérebro, mas enfim, o sistema nervoso ele tem cérebro formando juntamente com outros pedaços o encéfalo, medula espinal e os nervos e gânglios, mas enfim. Todo o sistema nervoso acaba sendo envolvido, né? Por quê? Porque além do cérebro, precisa dos nervos que vão se ligar aos músculos, né? Para a gente conseguir transmitir os impulsos nervosos. Lembram dos impulsos nervosos lá da outra aula? Então, e os músculos movem os ossos, né? Os quais estão ligados, né? Então, o músculo se liga ao osso. Lembram que na aula a gente viu sobre o sistema esquelético e que a gente tem o periósteo, que é a camada externa do osso, e que nela que se liga o músculo, né?
Ou, como a gente viu nessa aula de agora, pode ser que tenha um tendão que liga o osso e o tendão liga o músculo, né? Pode ser essa opção também. Mas, enfim. Então, os músculos vão mover os ossos, né? Assim promove o movimento. Então, viu que legal? Aqui ainda faltou a parte da articulação, que também ajuda nesse processo, em muitos casos, né? Mas essa resposta basicamente é isso. Olha só quem apareceu de novo. Se quiserem de novo, ó, botar aqui o celular no QR Code para acessar o site aí na casa de vocês, né? Aqui a gente consegue acessar o corpo humano 3D. Como eu gosto muito desse site, eu vou colocar de novo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Porque é sempre interessante, né? A gente não sabe se quem está assistindo essa aula já assistiu as outras. O certo é assistir, né? Assistir todas as aulas, assistir de preferência na ordem, né? Mas, se não for o caso, estiver assistindo só essa aula, vai ter oportunidade de conhecer esse site também, né? Ele chama aqui, ó, Zygote Body. Aí, quando você vai aqui no link, ó, ele carrega aqui rapidinho. Vamos lá. E tem aqui, ó, um ser humano, né? No caso do sexo feminino, e que você pode ir vendo mais internamente, né? Então, aqui, ó, olha os músculos. Olha que legal, pessoal. Dá para ver todos os músculos bonitinho do corpo, ó. Você pode. Olha que legal. Você clica ó, e ele diz o nome do músculo. Ó, vamos tentar ver outro músculo. Esse aqui eu sei que chama deltóide. Vamos ver se estou certo. Deltoide. É que o site está em inglês, né, pessoal? Mas enfim, esse aqui é o peitoral, né? Ó, pectoralis maior. O que mais? Ó, a gente tem vários músculos, ó. Rectus abdominal. Os músculos aqui, ó, da nossa coxa. Então, olha que legal. Vocês podem clicar e ver o nome do músculo. Infelizmente vai estar em inglês, mas se vocês quiserem saber o nome em português, é só copiar o nome, né? Escrever o nome em inglês e daí ver a tradução, né? No Google Tradutor ou de outras fontes também vocês podem acabar achando, né? Então, olha que legal, pessoal. Dá para ver, ó, esse aqui acho que é o oblíquo, ó, oblíquo externo. Então, olha que legal, pessoal. Eu não tinha percebido. Olha, que bom que eu entrei no site de novo. Eu não tinha percebido que tinha essa função de apertar e ele falar o nome do músculo. Para os ossos, acredito que isso seja bem interessante também, ó. Vamos ver os ossos, ó. Aqui, ó, húmeros, viu? Então dá para saber o nome dos ossos, provavelmente o nome dos órgãos também, ó. Deixa eu tentar clicar no intestino delgado, ó. Aqui, ó, small intestine ileum. Aqui tá falando de uma parte do intestino, né? Que são várias partes do intestino delgado, ó. Jejuno, ilho e duodeno. Cadê o duodeno, pessoal? É que tem várias partes lá em cima, então às vezes fica um pouco complicado, né? Mas a gente vai tirando algumas estruturas e dá para ir vendo outras, ó. Olha o sistema nervoso aqui central, que bonitinho, ó. Só o sistema nervoso central, medula e encéfalo, né? Ó. Cérebro, aqui é o. Cadê, ó? O cerebelo, medula espinal, que a gente dá para ver, ó, os nervos, né? E outras estruturas. Que legal, né, pessoal? E tem outras funções também no site. Se vocês quiserem, vocês podem ir brincando com o site e vendo o que mais que eles têm, né? Que a gente não sabe tudo. Eu sei que dá para trocar de sexo, né? Você pode trocar do feminino para o masculino. Qual que é a diferença? Não muita coisa, né? A diferença é as glândulas mamárias, o sistema reprodutor, né? Mas muita coisa é basicamente igual, né? Então dá para fazer ó, o mesmo processo, olha, de ir tirando camadas de sistemas, enfim, ó, e vendo com mais detalhes até sobrar nada. Muito bacana, né, pessoal? Ó, então, opa, aqui é para mexer. Ah, aqui. Muito interessante, né? Então, pessoal, acho que era isso do site que eu tinha para mostrar, né? Já me diverti bastante, então vamos voltar ali para os slides. Acho que já acabou quase os slides, mas vamos dar uma última olhadinha aqui no que faltou. Ah,
Verdade, o site, né? Então, recomendo de novo, né? Pausa o vídeo, coloca o celular no QR Code, ou digita no Google, né? Zygote, com Y e com E aqui, body.com, e dá uma olhadinha no site. Então, o que a gente viu na aula? Os tipos de movimento, né? Quais são os tipos de movimento? Coloca aí nos comentários, para ver se vocês prestaram atenção na aula. Não vale voltar no vídeo, hein? Mentira, pode voltar. São os voluntários, aqueles que a gente tem controle e consciência, e os involuntários. E ambos tipos de movimento estão relacionados com o nosso sistema nervoso. Porém, como a gente viu em aulas passadas, né, em coordenação nervosa, o sistema nervoso autônomo, ele vai lidar com os movimentos involuntários, né, então, do músculo estriado cardíaco, nosso coração, e da musculatura não estriada ou lisa, né, que é a musculatura do estômago, por exemplo, dos intestinos, de outras regiões do nosso corpo. E o sistema nervoso somático, ele vai lidar com os movimentos voluntários, aqueles que a gente tem controle e consciência, e é com que tipo de músculo? Músculo estriado esquelético. Então, foi basicamente isso que a gente viu hoje na aula, né? Era isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. Então, muito obrigado por quem acompanhou as aulas até aqui. Essa é a última aula que eu estou colocando no YouTube referente a esses conteúdos, né? Então, muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem deixar nos comentários que eu vou ler, vou responder. Enfim, pessoal, uma honra poder trabalhar com vocês. E é isso. Muito obrigado. Tchau.